Viajar, para mim, é mais que simplesmente sair de um lugar e chegar em outro. É uma necessidade de vida. Sou Michael Mendonça, moro em Vitória, no Espírito Santo, sou casado, tenho 34 anos, uma filha de 9 meses, sou formado em administração de empresas, sou bancário por profissão e viajante por natureza. Vem muito antes da minha primeira viagem, né? Essa paixão por viajar, quando eu era criança, bem pequeno, e vi alguma coisa passando no céu, e perguntei o que era aquilo, né? E alguém me falou, era um avião, me explicou mais ou menos como era, e aí meu sonho naquele momento era um dia chegar perto de um avião. E aí consegui um pouco mais, ainda criança, eu morava no interior, um pouco mais à frente em Vitória, consegui chegar próximo, consegui ver de perto. E aí o próximo objetivo seria um dia entrar naquilo, conhecer o que aquilo faz e voar. Um pouco mais à frente, quando eu estudava ainda no ensino médio, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem paga pela escola. E aí eu pude ter minha primeira experiência, meu primeiro contato com avião, e lembro, foi um voo Vitória-Brasília com conexão em Congonhas, devia ter ali uns 14, 15 anos. A vida me deu esse presente, me deu essa possibilidade de conhecer lugares, de conhecer pessoas e de sonhar, né? Viajar, para mim, sempre foi muito mais que sair de um lugar e chegar a outro. Um avião, para mim, sempre foi muito mais que um meio de transporte. Eu acho que a viagem nos proporciona uma vivência única, várias experiências de conhecimento, de afetividade, experiências que nada tira da gente. Eu acho que se minha esposa não gostasse tanto de viagem quanto eu, possivelmente a gente não teria dado tão certo. Então, nesses quase 8 anos, foram 21 países, 19 estados no Brasil, e cada viagem é uma experiência maravilhosa. Eu lembro que no nosso segundo encontro, num barzinho, gente, antes de falar de qualquer coisa, de se conhecer melhor, o primeiro gatilho para afinidade foi, de fato, falar sobre viagem. E aí, nesse segundo encontro, a gente já estava programando viagem juntos, sem sequer imaginar que poderia surgir tanta história, né? Nossa filha, ela tem história de viagem já, embora com só 9 meses. Em setembro de 2019, foi quando ficamos grávidos, e no final de setembro, ainda sem saber que a Malu já estava embarcada na barriga, a gente fez uma viagem para Santiago, fizemos alguns passeios de aventura, inclusive com uma clandestininha, né, na barriga. E aí minha esposa começou a sentir algumas coisas que indicavam uma gravidez, e Malu estava lá dentro. Malu foi uma bênção de Deus na nossa vida. E aí, quando o Malu nasceu, eu queria muito ver como ela se comportaria dentro de um avião. E tivemos recentemente essa oportunidade. Minha esposa teve uma consulta médica em São Paulo, e aí a gente decidiu por fazer o teste de levá-la. Então, já no aeroporto, acho que está no DNA, né? O olhinho dela brilhava, ela se comportou super bem, no avião era só alegria, parecia que ela estava se sentindo em casa. Então, era um sonho que eu tinha, né, de mostrar para minha filha o que é aquilo, o que aquilo é capaz de proporcionar na vida da gente, o que aquilo proporcionou na vida dos pais dela. E sim, a gente quer muito que ela possa embarcar em muitas outras viagens com a gente. Eu acho que quando a gente se programa para viajar, já inicia um processo mental de expectativa, de vontade de conhecer, de estar, de viver outras coisas, né? Então, para nós, cada viagem representa isso, representa a gente sair do nosso estado natural, esquecer nossos problemas, esquecer nossas dificuldades do dia a dia, o estresse, e se desconectar com essa realidade louca que a gente vive e buscar algo diferente, buscar paz, buscar realmente viver tudo isso de uma maneira muito intensa.
E além de escolher o destino de viagem, eu faço questão de escolher o horário em função do modelo da aeronave, do tipo de serviço, enfim. Isso para mim é um prazer, é um divertimento. E para minha esposa, ela gosta de conhecer lugares diferentes. Então a gente acabou fazendo uma parceria legal. Ela escolhe o destino e eu escolho o roteiro, o itinerário para chegar lá. Cada viagem que a gente se permite viver de fato a viagem pode nos levar muito mais do que a um destino físico.